teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que passa pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue faz o quê? Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que passa pra mim. E tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, declare isso. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Eu quero ver vocês. E tu és o mesmo ontem, hoje. Creia nisso que você está cantando. Creia que nesse momento aquilo que parecia impossível para você, o Senhor está realizando na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu emprego, em todas as áreas da sua vida, porque Ele é Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Tome posse, meu querido, nesse momento, porque o que você cantou é verdade. Há poder no sangue de Jesus para fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, mas Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele tudo faz. Ele é Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18.
Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração agora, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Irmãos, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele faz um diagnóstico muito preciso da condição do homem moderno. Apesar dessa carta ter sido escrita já há milhares e milhares de anos atrás, esse texto que nós lemos é exato no diagnóstico da condição do homem moderno. Paulo está mostrando aqui, irmãos, qual a situação hoje da humanidade. E ele diz aqui algumas coisas muito importantes a respeito dessa condição atual do homem, que não é uma condição boa,
pelo contrário, a situação do homem atual é terrível. Aqui está um diagnóstico, um raio-x do ser humano, como ele é e como ele está vivendo hoje. E Paulo, irmãos, ele começa falando, esse texto que nós lemos, ele começa falando da ira de Deus. Ele fala que a ira de Deus repousa, está voltada contra o ser humano. Se você quiser deixar, inclusive, a Bíblia aberta nesse texto que nós lemos, seria bom, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Seria interessante você deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Porque está escrito aqui, irmãos, logo no versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus, ela está voltada contra o homem. E vamos falar um pouquinho da ira de Deus, embora não seja o assunto dessa noite, mas Paulo está falando aqui da ira de Deus. E é muito importante, irmãos, falarmos da ira de Deus, porque se tem falado muito do amor de Deus. Tem se falado mais do amor de Deus do que da ira de Deus. E nós não podemos falar do amor de Deus sem falar da ira de Deus. As pessoas enfatizam muito o amor de Deus, até mesmo dentro das igrejas, as pregações, os sermões, as palestras, tem falado muito do amor de Deus, mas tem se falado pouco da ira de Deus. Mas a Bíblia, irmãos, ela fala tanto do amor de Deus, como também fala da ira de Deus. E o que é que Paulo fala da ira de Deus aqui nesse texto? Ele fala algumas coisas importantes. Primeiro, Paulo diz que Deus não é indiferente ao pecado, ou seja, Deus está vendo todo o pecado da humanidade. E ele faz aqui, depois a gente vai ver, uma lista de pecados, uma lista grande de pecados. E Paulo está dizendo que Deus não está indiferente ao pecado. Pelo contrário, Deus está irado contra o pecado. Por quê? Porque, irmãos, o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é uma afronta contra Deus. O pecado atrai a ira de Deus. Nós podemos ver isso, irmãos, inclusive no passado, quando Deus destruiu o mundo todo através do dilúvio. Foi por causa do pecado. Por que Deus mandou o dilúvio? Por causa do pecado. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Então, Deus, ele não fica indiferente ao pecado. Paulo também diz que a manifestação da ira de Deus, ela é contínua, ou seja, ela existiu no passado, está sendo manifestada hoje e vai continuar sendo manifestada no futuro. A ira de Deus, ela é contínua. Por isso Jesus disse lá em João 3,36, olha o que Jesus falou: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre quem, irmãos? Sobre quem rejeita o Filho. Então a ira de Deus já está sendo manifestada na vida daqueles que rejeitam a Jesus. Mas pastor, espera aí, não há uma incoerência aí então? Como é que Deus ama as pessoas, e a Bíblia diz que Deus ama, e como é que Deus, a ira de Deus está sobre as pessoas? Irmãos, não há incoerência nenhuma, porque amor e ira não são opostos. Uma mãe que ama o seu filho,
Às vezes, ela fica irada com o menino, não fica? E dá uns cascudos bons nele. Ah, quem é mãe aqui sabe disso. Quantas vezes você já não ficou irada com o seu filho, com a sua filha? Mas quando você estava irada com ele, você deixou de amá-lo? Hein? Não. Você continua amando ele, não é verdade? Irmãos, ira e amor não se opõem. O oposto de amor, sabe qual é? Não é ira, não. O oposto de amor é indiferença. O contrário de amor é indiferença. Mas não é ira, não. Então, ao mesmo tempo que Deus ama as pessoas, Deus também reserva a sua ira para aquelas que estão em pecado. Não há incoerência nenhuma. Até nós falamos, né? Olha, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Está correto isso? Está. Agora, a gente não deve se esquecer que o fato de Deus amar as pessoas não significa que Ele não pode estar irado com elas. Pode sim. Então não há incoerência no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ama as pessoas, ama o pecador, mas ao mesmo tempo ela diz que a ira de Deus permanece sobre a vida daqueles que não aceitam o Filho de Deus. Agora, irmãos, essa ira de Deus é justa? É. A ira de Deus é justa sobre as pessoas. Por quê? Por causa do pecado das pessoas, das suas más ações. É o que Paulo está dizendo aqui. As más ações dos seres humanos fazem com que a ira de Deus seja justa. A ira de Deus, irmãos, não é uma explosão de raiva. Às vezes o ser humano, nós ficamos irados sem razão. Fica ou não fica? Às vezes a gente fica. Às vezes a nossa ira, irmão, não é justificada. Às vezes a gente fica irado, mas sem razão. Mas Deus nunca fica irado sem razão. Deus sempre tem razão na sua ira. Amém? A ira de Deus é uma reação ao pecado do homem. A ira de Deus é justa, porque a ira de Deus, irmãos, ela é de forma consciente. Deus, ele faz as coisas de maneira consciente. E quando o homem peca, quando o homem rejeita a revelação de Deus, Paulo está dizendo aqui, o homem faz isso sabendo do que está fazendo. O homem não faz isso inocente. O homem, quando peca, ele peca, Paulo está dizendo aqui, e ele vai dizer qual é a lista de pecados. O homem, quando peca, ele peca de maneira consciente. Ele está sabendo o que está fazendo. Vamos ler Romanos 1, 19 e 20. Olha o que Paulo diz. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto elas não têm desculpa nenhuma. Irmãos, as pessoas não são ignorantes sobre Deus. Por que é que Paulo diz isso? Porque elas podem saber de Deus, ou até as qualidades de Deus, através da criação, das coisas que Deus criou, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as árvores. A natureza, irmãos, revela a glória de Deus aos homens. Por isso, Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis. Ele diz aqui, não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. Porque está claro para elas que existe Deus, através da criação. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 19, versículo 1, nós vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Os céus
Os céus, irmãos, os céus declaram para todo mundo. E o firmamento proclama. Então, a ira de Deus é justa por isso. Porque as pessoas, quando pecam, pecam conscientes de que estão pecando e que estão fazendo algo errado contra Deus. Alguém já disse, irmãos, que as impressões digitais de Deus estão espalhadas por toda a sua criação. As impressões digitais de Deus estão nas estrelas, no sol, na lua, no homem, no próprio homem, nos animais. São as impressões digitais de Deus. Então o homem não pode dizer, ninguém pode dizer, Deus é injusto na sua ira, porque o homem peca sem saber. Não, o homem peca com conhecimento, sabendo que existe um Deus, né? E que criou a natureza, que criou os céus e a terra. Uma outra coisa, irmãos, a ira de Deus é contra o pecado e o pecador. É o que eu falei agorinha, que o fato de Deus amar as pessoas não anula a ira de Deus. Deus ama as pessoas, mas a ira de Deus está sobre os pecadores. Está sobre os pecadores. Paulo é bem claro aqui, logo no versículo 18, quando ele fala que a ira de Deus se manifesta dos céus contra todo o pecado e impiedade dos homens. Então, essas coisas, irmãos, é importante nós sabermos sobre a ira de Deus. Amém? Então, vamos falar do amor de Deus? Vamos. Mas, irmãos, as pessoas também precisam saber, não é que todo sermão ou toda mensagem a gente precisa ficar falando, olha, a ira é de Deus, a ira é de Deus, a ira é de... Não, também não é assim. Porque tem os dois extremos, né? Tem crente que só sabe pregar sobre a ira de Deus. E parece que ele é um raio que fica caindo na cabeça das pessoas, né? Olha a ira, a ira. Antigamente, quando eu pegava ônibus na Lapa, eu me lembro que tinha um homem que ele ficava no pé da escada rolante e ficava assim, para quem vinha subindo. Ele apontava o dedo, olha, a ira de Deus vai te consumir. A ira de Deus vai te consumir. Irmãos, toda vez que eu passava, era só essa mensagem. E tinha gente, irmãos, eu percebia no semblante das pessoas, gente com vontade de dar um murro na cara dele. Porque ele ficava assim, o pessoal vinha subindo, né? Ele ficava no pé da escada rolante. A ira de Deus, a ira de Deus. Irmãos, agora o outro extremo é aquele, o amor de Deus, o amor de Deus. E nunca fala da ira. A gente precisa falar, viu? Quando você for pregar o evangelho, fale da ira e do amor de Deus, amém? As pessoas também precisam saber que a ira de Deus está sobre a vida delas, se elas não se arrependerem. Não é verdade? Agora hoje, irmãos, a tendência mais é para o amor do que para a ira, viu? Hoje a coisa está mais pendente para o amor, 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 e assim. E pouco tem se falado dentro das igrejas, poucas pregações sobre ira, sobre inferno, não é verdade? A gente precisa pregar sobre o céu? Precisa, mas precisamos pregar sobre o inferno também. Agora, irmãos, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da revelação de Deus. A revelação de Deus, que a gente chama de revelação natural, se dá através da natureza. E essa revelação, irmãos, é suficiente para tornar as pessoas indesculpáveis. Por isso, irmãos, que os povos, o índio inocente, aquele índio que está lá dentro da mata, que ainda não foi alcançado pelo evangelho, no dia do juízo, ele vai ter desculpa? Não. Mesmo que ele não tenha ouvido o evangelho, como muitos outros estão ouvindo, não. Porque ele tinha como revelação o quê? A natureza, o sol, as estrelas. Ele tinha a revelação de Deus, a sua própria consciência também, que quem nos dá a consciência é Deus. Então ele tinha isso.
É claro, irmãos, que cada um vai ser julgado, a Bíblia diz, de acordo com o seu grau de conhecimento. É claro que uma pessoa que teve toda a oportunidade de ouvir o Evangelho, que ouviu e não aceitou, o grau de julgamento dela vai ser mais forte do que o índio que ficou lá na mata e nunca ninguém chegou para ele para pegar o Evangelho. Deus vai julgar as pessoas de forma diferente. Aquele que conhecia mais, o julgamento vai ser mais rigoroso. Quem conhecia menos, o julgamento vai ser menos rigoroso. Mas ninguém vai ter desculpa naquele dia, porque Deus vai dizer, sim, não chegou nenhum missionário lá onde você estava, mas você nunca observou o sol, não? Você nunca observou a minha criação, não? Você nunca parou para pensar, quem criou tudo isso? Você nunca parou para pensar? Irmãos, é o que Paulo está nos dizendo aqui, né? Paulo está nos dizendo que ninguém vai ter o quê? Desculpas. John Stott, um grande teólogo, ele diz que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Vou repetir. A criação de Deus é uma manifestação visível do Deus invisível. Então, Deus se revelou não somente através de Jesus Cristo, que foi a revelação maior de Deus, é claro. Ali Deus se revelou totalmente através de Jesus, mas Deus se revelou também através da natureza, viu? Deus se revelou através da natureza. Agora, o homem aceitou essa revelação de Deus? Aceitou? Não. O homem não tem aceitado essa revelação de Deus. Pelo contrário, tem virado as costas para Deus. Aí vem a rejeição. É o que Paulo também fala aqui em Romanos capítulo 1. Vamos ver Romanos 1, 21, a parte A do versículo. Olha o que é que Paulo diz. Eles sabem, eles quem? A humanidade, irmãos, os homens. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E outra coisa, e diz Paulo, e não lhe são agradecidos. Eles não dão a glória que Deus merece e não são agradecidos a Deus. Ou seja, irmãos, o problema do homem não é falta de conhecimento. Como muitos dizem aí, o problema do homem é falta de conhecimento. Se o homem conhecesse mais, seria um homem melhor, seria um homem mais educado, uma pessoa menos problemática, mais atencioso, não violento. Mas o problema do homem é falta de conhecimento? Não é. É falta de educação? Não é. Não é isso, não. Irmãos, enquanto nós não dermos o nome exato da doença do homem, não vamos saber qual é o remédio certo. O médico, antes de dar o remédio, passar a receita, ele quer saber qual é a doença. Irmãos, a doença do ser humano se chama pecado. A solução, o remédio, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Agora, enquanto ficar falando, como muitos falam, não, o problema do homem é educação. Dê mais educação para o povo e o povo vai roubar menos, o povo não vai mentir. É porque o povo não tem educação. Vamos criar mais faculdades, universidades, escolas, e aí a humanidade vai melhorar. Irmão, não é o povo. A doença, a solução não é educação. Porque o problema não é a falta de educação. O problema do ser humano é pecado. Amém? Então, e a igreja, irmão, precisa também dar o diagnóstico correto. Você gostaria que o médico mentisse para você? Chegasse, olha, você não tem nada não, rapaz. Vamos supor que você está com uma doença grave, né? Aí o médico, não, você está com uma gripezinha. Você gostaria? Hein? Olha, irmãos, então a gente tem que avisar o pecador, dizer que ele está com uma doença grave, viu? Porque se a gente ficar dizendo para ele, não, rapaz, você tem só uma gripezinha aí, né? Olha, ele vai achar que está tudo bem com ele. A gente tem que dizer, né, para o pecador, que o problema dele é muito sério, é grave,
É grave, que pode levar ele para o inferno. E qual é o problema do pecador? O pecado. Amém? Então, irmãos, a gente tem que dizer isso para as pessoas. É claro, né? A gente fala com amor, né? Mas tem que falar, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a gente apresenta o problema, a gente tem que apresentar a solução também, amém? Porque às vezes a gente só faz apresentar o problema, é isso aí, mas apresenta a solução também para que ela tenha esperança. Para que se ela quiser se arrepender, ela se arrependa. Mas o problema do homem não é falta de conhecimento. Que Paulo está dizendo o quê? Que o homem aqui conhece, né? Eles sabem quem Deus é. Agora, irmãos, uma outra coisa. O homem rejeita Deus de forma consciente. Nós falamos isso. Não é de forma inconsciente, é de forma consciente. O homem não dá a glória que é devida a Deus. Não dá a glória que é devida a Deus. Agora, por que o homem rejeita a Deus? De maneira consciente. Quando a gente fala de consciência, irmão, a gente está falando de quê? De mente, né? Tudo começa na mente. Olha o que diz o versículo 21, agora a parte B. Olha o que Paulo fala sobre os pensamentos do homem. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram o quê? Tolos. A sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, o que acontece? O homem sabe que Deus existe, mas ele tira Deus dos seus pensamentos. Ele rejeita a Deus nos seus pensamentos. E aí ele passa a criar os seus próprios pensamentos. Irmão, se a gente tira Deus, se uma pessoa tira Deus da sua vida, tira Deus do seu pensamento, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que colocar alguma coisa no lugar. Não é verdade? Então, aí ela começa a criar hipóteses, começa a criar teorias a respeito do mundo, da criação. Aí começa a inventar a filosofia. O que é a filosofia? É uma tentativa do homem que nega a Deus de encontrar respostas para as perguntas da vida. Que perguntas são essas? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Se o homem não tivesse tirado Deus da sua consciência, ele saberia responder todas essas três perguntas. Mas como ele tirou Deus da consciência dele, ele começa a inventar coisa. Por exemplo, sobre a criação do universo. Como ele nega Deus na mente dele, apesar de saber que Deus existe, mas ele fica negando, o que é que ele diz da criação do mundo? Que o mundo surgiu como? Uma explosão. Não é isso, irmãos, que ensina nas escolas para as crianças? Vamos estudar sobre a origem do universo. Aí ensinam para a criança que o universo surgiu de uma explosão. Olha que coisa, irmão. Uma explosão. Deu uma explosão, né? Deu um pipoco, e aí o mundo apareceu. Que maravilha. Mas é claro que eles não dizem isso, né? Um pipoco, explosão. Aí tem um nome bonito, né? Como é? Big Bang. Olha, irmãos. E agora, para explicar o homem, o surgimento do homem, como eles negaram Deus, pois é, foi evolução. Você é fruto de uma evolução natural. Aí veio, né? Veio lá, tal, veio o macaco, e aí do macaco deu você. Irmãos, olha o que o homem tem que fazer para tentar explicar, né? A origem do universo, a origem de tudo, porque ele já tirou Deus da mente dele. Então ele vai procurar uma explicação, irmãos. Vai procurar uma explicação. Ele vai dizer que Adão e Eva é um mito. Saiu essa semana na revista Veja uma reportagem sobre Adão e Eva, um livro aí que um grande escritor escreveu sobre Adão e Eva. Irmãos, eles passam o tempo todo da reportagem chamando a história de Adão e Eva de mito. Olha que coisa. É por isso, irmãos, né? Eles negam, tiraram Deus, né, da sua mente. E aí eles têm que colocar alguma coisa, têm que criar algo, têm que inventar.
E o pior, irmãos, é que eles colocam isso como certeza, ensinam para as crianças como certeza. Mas a ideia de Darwin é teoria, né? Nunca foi provada cientificamente, tudo é teoria. Mas eles colocam como coisa certeza, porque tem que explicar, né, irmãos? Tem que explicar. E como eles tiram a verdadeira explicação, que é Deus, não, foi Deus quem criou o universo, e foi Deus quem criou o homem. Amém? Pronto, irmãos, está explicado, não precisava ter, né? Mas é assim, irmãos, que acontece. E outra coisa, irmãos, eles acham que isso é muito inteligente, viu? Olha que explicação sábia. Olha o que está no versículo 22. O versículo 22, Romanos 1, 22. Olha o que é que eles dizem. Eles dizem que são sábios. Ah, irmãos, né? E que teoria maravilhosa essa da explosão. Que sabedoria, né? Olha, é evolução natural, é isso mesmo. Que explicação maravilhosa. Mas na realidade, irmãos, eles são o quê? São tolos. A Bíblia diz que eles são tolos. Aí eles dizem que nós que cremos na Bíblia somos ignorantes. Não é verdade? É ignorante, fanático. Está vendo? Eles chamam a gente de ignorante. Porque a gente crê na criação de Deus, né? Deus criou o homem, Deus criou a natureza, Deus criou o mundo. Somos chamados de tolos, mas quem são tolos são eles, na verdade. Então, o homem, irmãos, ele rejeitou Deus na mente, tirou Deus dos seus pensamentos. Eles se tornaram, os pensamentos, como diz Paulo, deles se tornaram o quê? Inúteis, pensamentos vãos, porque eles rejeitaram a Deus. Agora, qual é a consequência? Qual é a consequência de tudo isso? Está no versículo 23. Olha o que acontece, irmãos. Eles rejeitam a Deus, e aí o que é que eles vão fazer? Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos, que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Irmãos, quando o ser humano não adora o verdadeiro Deus, ele vai adorar um Deus falso. Pode ter certeza. Porque o homem, ele quer adorar alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro do homem um desejo de adorar. Então, se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar um Deus falso, que pode ser ele mesmo, não é verdade? Tem pessoas que dizem assim: não, eu não adoro Deus nenhum, mas o Deus que ele adora é ele mesmo. Ele adora a ele mesmo. Mas, irmão, não tem nenhum ser humano no mundo que não adore alguma coisa. Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa. Como Paulo está dizendo aqui, ele vai fazer um ídolo, que pode ser parecido com um homem, pode ser parecido com um pássaro, pode ser parecido com um animal, mas ele vai criar alguma coisa para adorar. E aí vem o que? A idolatria. Mas antes da idolatria vem o que? O abandono. O homem abandona Deus, vira as costas para Deus, para depois se tornar o que? Um idólatra. Todo idólatra, irmãos, é aquela pessoa que antes abandonou o Deus verdadeiro. E aí ele passou a ser um idólatra. Ele vai adorar um Deus falso. E nós sabemos, né, irmãos, aqui no Brasil, por exemplo, quantos deuses falsos tem por aí, né? Na Bahia, as pessoas adoram. E a Bíblia fala que idolatria é rebelião contra Deus. Sabia? Que a idolatria, irmãos, é um dos pecados que Deus mais detesta, mais odeia, é a idolatria. Por isso que a Bíblia proíbe terminantemente se fazer imagens e se adorar imagens. Nós não vamos ler, não precisa mostrar o texto não, viu? Esse texto de Deuteronômio que eu coloquei aí, mas os irmãos podem depois ler em casa, Deuteronômio 5, 8 e 9, que ele saiu incompleto. Era para eu ter colocado todo o texto aí na tela, mas saiu incompleto. Mas Deuteronômio 5, 8 e 9 diz isso, irmãos. É Deus proibindo o povo de Israel de adorar imagens, de fazer imagens. Então, é uma proibição muito forte na Bíblia com relação
à idolatria. Mas os homens descambavam para a idolatria. Então, tem pessoas hoje que adoram a natureza, são os panteístas, adoram tudo, adoram o sol, adoram a lua. Quer dizer, eles em vez de adorarem o Criador, adoram a criatura. Tem gente, mas vocês sabiam que tem pessoas que adoram os ancestrais? Que acendem vela para os ancestrais? Algumas religiões orientais adoram os ancestrais, é verdade. Adoram o avô que morreu, rezam para o avô que morreu, rezam para a avó que morreu. Adoram as pessoas que já morreram. Olha que coisa. Adoram na Índia, adoram animais na Índia. Eu estava vendo, irmãos, uma reportagem numa cidade, acho que foi uma cidade da Índia ou do Paquistão, que os macacos andam soltos pela cidade, aqueles macaquinhos que ficam roubando tudo dos outros. Haja macaco na cidade. E os macacos andam pelo meio dos carros, andam dentro das casas. E os macacos, irmãos, eles fazem o que querem. Rouba tudo, rouba os feirantes, e ninguém faz nada contra os macacos. Ninguém nem toca no macaco, sabe por quê? Porque para eles, o macaco é um Deus que está encarnado nos macacos. Olha, irmão, não toca no macaco. Na Índia não pode se tocar numa vaca, na Índia. Vai tocar numa vaca na Índia, vai dar um cascudo numa vaca na Índia, você vai ver uma coisa, eles matam você na hora, porque vai dizer que você está dando um cascudo num Deus deles, né? Chegar eu queria comer carne de churrasco hoje, vai dizer isso lá na Índia? Você que vai virar churrasco na hora, vai dizer, que vaca bonita, não dá para matar uma vaquinha dessa não, para dar um churrasquinho, vai dizer isso lá na Índia. Para eles é um Deus, irmãos, não é verdade? E aquelas pragas todas do Egito, irmãos, vocês sabem por que foram aquelas pragas? Todas aquelas pragas estavam relacionadas a um Deus do Egito, sabia disso? Eles adoravam as moscas, adoravam os piolhos, no Egito. Por isso que Deus fez aquelas pragas todas, as moscas vão invadir vocês, os piolhos vão acabar com vocês, né, os gafanhotos vão acabar com vocês, as rãs vão acabar com vocês, porque tudo eles adoravam o rio Nilo. E aí Deus, vocês adoram o rio Nilo, você vai ver o que é que o Deus de vocês vai fazer com vocês. Aí transformou as águas do Nilo em sangue. Cadê o Deus de vocês agora? Está vendo o Deus de vocês? Então cada praga do Egito era um ataque frontal de Deus contra os deuses deles. Glória, palmas para Jesus, glória a Deus. Irmãos, com aquelas pragas, Deus, acabou com os deuses do Egito. Em outras palavras, palavra mais popular, anarquizou com os deuses dos egípcios. Não é verdade? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Olha aí. Então, irmãos, mas o homem é assim, o homem é idólatra, né? A idolatria está lá dentro do coração do ser humano, uma coisa terrível, não é verdade? As pessoas são idólatras, algumas pessoas idolatram dinheiro, que é um Deus também. Dinheiro é Deus, irmãos, para muita gente, sabia? Fama é um Deus para muita gente, fama. Posição social é um Deus para muita gente. Status é um Deus para muita gente. Então, homem é idólatra. Agora, irmão, sabe o que acontece? Aí vem a retribuição de Deus. Vamos ver agora qual é a retribuição de Deus para essa idolatria. Vamos ler agora o versículo. Pode botar o próximo? Eu não botei aqui na minha tela. Olha o que é que Deus vai fazer agora. Presta atenção. É Romanos 1, não é isso? Romanos 1, 24 a 32. Por isso o quê? Por isso, da idolatria, do abandono de Deus, Deus entregou. Repare, irmãos, que essa palavra entregar aí vai aparecer umas 3 vezes aí, viu? Essa palavra entregar. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. É a forma de Deus reagir ou retribuir o pecado do homem. Deus entrega as pessoas. Deus entregou os seres humanos a quê? Ao desejo do coração deles. E vocês sabiam, irmãos, que a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é entregar essa pessoa aos próprios desejos dela? É isso que você quer? É isso que você tem? Então pode fazer. Irmãos, esse é o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa.
É quando Deus entrega a essa pessoa, o direito e a liberdade dela fazer o que ela quiser da vida dela. Olha, vamos voltar aqui ao texto. Para fazerem o quê? Coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, a gente acabou de falar. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus, olha de novo a palavra entregou, Deus as entregou a quê? A paixões. Primeiro Deus entregou para fazerem o quê? Coisas sujas, não foi? E para terem relações vergonhosas uns com os outros. Agora Deus entrega as pessoas para o quê? A paixões vergonhosas. Que paixões vergonhosas são essas? Aí Paulo cita aqui já uma. O que é que Paulo está citando aqui, irmãos? O lesbianismo, não é verdade? As mulheres trocaram o quê? As relações naturais, pelas que são contra a natureza, irmão. Irmão, não adianta as pessoas tentarem defender. Irmãos, é contra a natureza. Amém? Essas relações que o mundo está defendendo, tal, é contra a natureza. Paulo está dizendo, as mulheres trocam as relações naturais. Que relações naturais está falando? Qual é a relação natural que a mulher troca? Com o homem, a mulher com o homem. Elas trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Irmão, não é dizer, não, porque isso é religião. Irmão, isso não é religião não, isso é natureza. Isso é contra a natureza. Porque eles ficam dizendo, né, para argumentar a favor, não, porque isso é contra a sua religião. Não tem nada a ver com religião isso aí. Isso aí que vocês fazem é contra a natureza. Estão indo de encontro à natureza. E também os homens. Aí está falando do homem. E os homens deixam as relações naturais. É deixar a relação natural. O homossexualismo é deixar a relação natural. Eles deixam as relações naturais com as mulheres e o quê? E se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele, olha de novo a palavra, ele entregou os seres humanos aos seus, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de... irmãos, a lista agora, a lista, que lista, hein? Lista terrível essa. Lista, irmãos, terrível. Os homens estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Olha aí. Não dá, irmãos, para a gente falar sobre cada um desses pecados aqui. É uma lista grande. Mas os irmãos estão vendo que a coisa é terrível. Agora, irmãos, olha o versículo último, 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Eles sabem, irmão. Eles sabem. Mas mesmo sabendo, o que é que diz aqui o texto? Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ou seja, a pessoa não somente faz, mas bate palma para quem faz. Está aprovando. Então, está no mesmo pecado também. Olha, irmãos, quem aprova é tão pecador como quem faz, viu? Quem aprova o pecado? Eu não faço não. Não, mas se aprova, está na mesma condenação. Porque tem gente assim, irmãos, olha, eu não faço não, mas não tenho nada contra. Eu sou até a favor, viu? Eu não faço, mas eu não vejo problema, eu sou a favor. Está no mesmo pecado.
vai cair na mesma condenação. Porque está o quê? Aprovando. Então, irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Que o estado de degradação que a sociedade se encontra é uma retribuição divina. É uma manifestação do seu juízo, sabia disso? Que essa situação do mundo hoje, que o mundo está, Deus entregou o mundo a essa situação. Então é um castigo de Deus para a humanidade. Ela está vivendo nessa situação que vive hoje. Nessa situação de pecado, de luxúria, imoralidade, perversidade, roubo, mentira, engano. Tudo isso, irmãos, que está no mundo aí. É resposta de Deus, castigo de Deus para a humanidade. Deus abandonou o ser humano à sua própria sorte. Que coisa, irmãos. Isso é a coisa pior, como eu falei, que pode acontecer a um ser humano. É Deus entregar a ele, você está entregue à sua própria sorte. É terrível isso, irmãos. Isso é terrível. Então Deus está dando ao ser humano o que Ele quer. Isso que você quer? Então faça. Faça. Irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma ilustração interessante. Ele diz assim: a humanidade é como um caminhão que desce a ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Mas, irmão, chega um momento que Deus tira o pé do freio. Porque o homem continua acelerando, ele quer acelerar. O caminhão está, Deus está com o pé no freio. Deus está, rapaz, não, vai devagar. O homem está com o pé no... Mas, irmão, chega um momento que Deus tira o pé do freio. Aí você já sabe o que acontece, né? Um caminhão, ladeira abaixo, né? O que é que vai acontecer? Desastre, irmãos. Então, sabe o que é que está acontecendo, irmãos, com a humanidade? Deus está tirando o pé do freio. Deus está tirando, né? Deus está avisando, Deus alerta, Deus fala. A igreja fala, irmãos, a igreja evangeliza, né? A gente vai para o impacto, fala de Jesus, mas as pessoas continuam com o pé no acelerador. Fazer o quê? Não é verdade? Deus então, é isso que vocês querem? É isso mesmo? Bom, agora saibam que a ira de Deus permanece na vida de vocês. E quando chegar o julgamento, a ira de Deus vai permanecer na vida dessas pessoas. E o resultado vai ser qual? O inferno. Vai ser o inferno. Então, irmãos, para a gente concluir, o que é que a gente aprende desse texto de Paulo? É que o homem, o ser humano, não é naturalmente bom, como muitos estão dizendo por aí, né? Não, o homem é bom. O meio é que corrompe o homem. Não é isso não, irmãos, né? O meio em que o homem vive pode até influenciar no comportamento dele, mas a Bíblia diz que o homem é mau por natureza. Ele já nasceu em pecado, né? Com pecado no coração, irmãos. É por isso que a criança, ela, né? Se o pai não tiver rédeas firmes com a criança, né? Não usar muitas vezes da vara, do castigo, irmãos, a criança vira um delinquente. Por quê? Porque a natureza dela é tendente a quê? Ao pecado. Deixa uma criança sem educação. Aí nós estamos vendo, né, irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo? É porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os educadores disseram o seguinte: não pode tocar a mão na criança, deixa o menino fazer o que quiser, não chama, aí está vendo agora, meu. Olha o que está acontecendo aí com os jovens de hoje, não é verdade? Não respeitam mais ninguém, não respeita mais idoso, né? Dá tapa na cara de professor, dá murro na cara de professor. Por quê? Porque quando era criança, podia fazer o que queria. E aí, irmãos, é como deixar um leão solto. Deixa o leão solto para ver, né? Aí o leão fica solto. Então, a humanidade é assim, irmãos. O homem nasce já com a natureza pecaminosa. Desde quando Adão pecou, né? O pecado passou para toda a humanidade. A humanidade, o pecado de Adão contaminou a todos. É claro, irmãos, que nós somos, Deus ele vai culpar, ou Deus vai condenar
o pecador pelos pecados pessoais dele também. Não é verdade? Porque a Bíblia diz, como em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são ressuscitados, amém? Mas a questão é o pecado também individual de cada um. É por isso que as pessoas vão ser condenadas pelo seu pecado individual. Não é verdade? Agora, todos nascem com a natureza pecaminosa. A única pessoa que não nasceu com natureza pecaminosa, porque não teve a participação do homem, foi um anjo, né? Que teve a participação, foi concebido pelo poder de Deus, aliás, poder de Deus na vida de Maria, não é verdade? Jesus nasceu o quê? Sem pecado, amém? O único, mas foi tentado, mas não pecou. Então, irmãos, a lista aqui é grande. O homem não é naturalmente bom, o homem é naturalmente mau, o coração do homem é corrupto, e o maior problema do homem não é a falta de conhecimento, é a falta de Deus. Então, aqui está um diagnóstico da humanidade. Isso serve para nós, irmãos, para entendermos a situação, para termos a atitude correta com relação ao mundo. Temos que continuar pregando o Evangelho, amém? Pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, mas falando também da justiça de Deus. Para quem não se arrepende, a ira de Deus está sobre a cabeça dessa pessoa, né? A situação da pessoa que não tem Deus é muito ruim. É uma pessoa que para Deus está morta. Por isso Jesus disse àquele homem, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e me segue. Vem e me segue. Então essa é a situação do ser humano. O remédio tem que ser condizente com a doença. Se a doença é pecado, o remédio qual é? O sangue de Jesus, amém? Não tem outro remédio não. E não vamos ficar aplicando band-aid, né? Toma um band-aidzinho, não, irmão. Tem igreja botando band-aid na ferida do pecado. Não é band-aid, tem que fazer uma cirurgia radical. Vamos ficar em pé e vamos orar? Né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então vamos orar, irmãos, para que, né, a gente possa continuar na presença de Deus, amém? Glória a Jesus. Não seja enganado, viu? Pela filosofia do mundo. Às vezes tem crente que fica cedendo à filosofia do mundo. Não, irmão, não ceda não. Quem está com a razão somos nós. Porque nós estamos aqui, com a Bíblia, viu? Estamos com a Bíblia. Essa filosofia humanista aí não leva a nada. Só leva o homem caminhar de mal a pior, não é verdade? Então a gente tem que estar com a verdade. O que é pecado, a gente tem que dizer que é pecado mesmo, né? Não ter medo de dizer que é pecado. Paulo aqui é bastante claro, irmãos, com relação aos pecados da humanidade. É bastante claro, e ele enfatiza bem, inclusive esse pecado do homossexualismo, lesbianismo. Paulo é muito claro, irmãos. Ele não deixa dúvidas, não é verdade? Não deixa dúvida. Então a gente não precisa ter medo nem receio de dizer para o homem, um ser humano, que ele é pecador, amém? Não, um homem, você é pecador, precisa se arrepender, porque senão a ira de Deus vai continuar na tua vida e você vai acabar indo para o inferno um dia. Mas aí você apresenta a solução, é Deus, né? E as pessoas sabem, irmãos, conhecem, como nós vimos, sabem que é Deus, conhecem. Agora elas precisam trazer Deus de volta para a mente delas, né? Elas tiraram Deus da mente, porque quiseram seguir o quê? Os seus próprios caminhos, irmãos. Por que o homem faz isso? Porque ele quer ser o dono do seu próprio nariz. Ele não quer se submeter à vontade de Deus, ele quer ser o dono da vida dele. Então ele rejeita Deus. Rejeita Deus. Por que muitas pessoas se dizem crentes, mas estão fora da igreja? Porque elas não querem se submeter, na verdade, né, a disciplina de Deus. Elas não querem, né, se submeter a uma orientação. Aí dizem que são crentes, mas na verdade não são, irmãos. Muitos desses que estão fora da igreja, dizendo que são crentes fora da igreja, não são crentes. Na realidade, isso é uma rebeldia disfarçada de religiosidade, né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente diz para Jesus, Jesus manda na minha vida, amém?
a gente se submete, a gente obedece. Então, as pessoas viraram as costas para Deus, porque elas não querem se submeter a Deus, não querem se humilhar, não querem reconhecer que são pecadoras. O homem é muito orgulhoso, irmãos. O homem é muito orgulhoso. Adão e Eva, quando pecaram, em vez de procurarem a ajuda de Deus, o que é que eles fizeram? Se esconderam e providenciaram cobrir a nudez por eles mesmos. Eles eram orgulhosos, Adão e Eva. Então, o homem continua do mesmo jeito, o homem não muda não. Né? Entra ano, sai ano, entra século, sai século, e o homem continua do mesmo jeito. Né? Então, a solução é Jesus Cristo. Vamos pregar Jesus, viu, irmão? Não vamos pregar filosofia, não vamos pregar outra coisa a não ser Jesus. Jesus cura, salva e liberta. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, nós vimos aqui um retrato da sociedade atual. E nós estamos, ó Deus, vivendo nesse mundo tão cheio de pecados como vimos aqui hoje. Ó Deus, nos ajuda a pregarmos a mensagem sem medo, a mensagem verdadeira, a mensagem real. Ó Deus, que a tua igreja tenha ousadia de pregar, Deus, tanto o amor de Deus, mas também de pregar a ira de Deus. Ó Pai, que não venhamos, ó Deus, a negligenciar nenhum lado da mensagem de Deus. Que o Senhor nos dê coragem, intrepidez, ó Deus, de pregar a verdadeira mensagem do Evangelho, como o teu servo Paulo pregava. Ele não tinha medo, ele falava a verdade. Que tenhamos a mesma coragem do teu Filho. Deus nos abençoa, que a tua igreja continue evangelizando, devido a essa situação que o mundo está hoje, que nós possamos ter ousadia de continuar evangelizando. Ó Deus, converte as pessoas, Pai, liberta as pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, continua nos abençoando nessa noite, é o que nós pedimos, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, palmas para Jesus, glória a Deus. Fala com seu irmão, diga: meu irmão, seja bem-vindo aqui em nome de Jesus, amém?